Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num clássico de Napoleon Hill e W. Clement Stone. É um daqueles livros que atravessam décadas, sabe? E por um bom motivo. Ele revela uma força que todo mundo tem, mas que nem sempre a gente sabe usar. Vamos começar com essa provocação. E se a grande chave para mudar o mundo ao nosso redor já estivesse nas nossas mãos? A ideia aqui é que o poder de verdade não vem de fora, das circunstâncias. Ele está dentro da gente, quietinho, só esperando para ser ligado. E para explicar isso, o livro usa uma metáfora genial, a de um talismã invisível. Pensa que todo mundo carrega um desses. E esse talismã, que na verdade é a nossa mente, tem dois lados. Um com poder positivo e outro com poder negativo. Ok, então vamos entender melhor essa história de talismã. Porque olha, sacar como ele funciona é basicamente o primeiro passo para a gente tomar as rédeas do nosso próprio destino. Bom, de um lado desse talismã, a gente tem a AMP, que é a Atitude Mental Positiva. Ela é a atitude certa, sabe? Aquela que é construída com características como fé, esperança, coragem, otimismo. É a força que empurra a gente para frente. E esse quadro aqui deixa tudo claríssimo. É como se a AMP fosse um imã para tudo que a gente quer: sucesso, felicidade, saúde. Enquanto a AMN, a atitude mental negativa, é um repelente. Ela afasta tudo isso. É simples. Uma constrói, a outra destrói. Uma te joga para cima, a outra te puxa para baixo. E o mais importante, a escolha de qual lado usar é sempre nossa. Tá, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? A história do S.B. Fuller é um exemplo, assim, impressionante. Mostra o poder que uma escolha consciente pelo lado da AMP pode ter. A virada de chave para ele começou com essa frase da mãe dele. Foi uma frase muito forte. Basicamente, ela plantou a semente da AMP na cabeça do Fuller. A ideia de que a pobreza não era o destino dele, mas sim o resultado de uma falta de desejo, de um desejo ardente de mudar. E essa ideia foi a faísca que acendeu tudo. Vindo de uma origem super humilde, o Fuller se agarrou nessa ideia com tudo. Ele começou a vender sabão, de porta em porta. E depois de 12 anos de muito, mas muito trabalho duro, sempre focado no objetivo, ele juntou $25 mil. Aí veio o grande teste. Ele precisava comprar a empresa que fornecia o sabão para ele. Só que faltavam $10 mil e o prazo estava acabando. Ele já tinha esgotado todas as fontes. Então, no ato de pura fé, ele orou e decidiu seguir o primeiro sinal que aparecesse. E o sinal foi uma luz acesa no escritório de um empreiteiro. Com uma coragem que só atitude mental positiva dá, ele entrou lá, fez uma proposta super ousada e saiu com o cheque na mão. E essa atitude não serve só para desafios de dinheiro, não. Existem histórias inacreditáveis que mostram como a AMP ajuda a superar limitações físicas, técnicas, coisas que a maioria das pessoas diria que são simplesmente impossíveis. Olha só o caso do Tom Dempsey. Ele nasceu com deficiências físicas bem sérias. Mesmo assim, ele tinha um desejo que queimava por dentro: jogar futebol americano profissional, um esporte que exige um máximo do corpo. Com um pé artificial feito de madeira, ele treinou sem parar. O resultado? Bom, nos últimos segundos de um jogo profissional, ele chutou um field goal de 63 jardas. Foi um recorde absurdo que quebrou todas as expectativas e deu a vitória para o time dele. O treinador do time adversário resumiu perfeitamente o que todo mundo sentiu. Pareceu um milagre. Mas, na verdade, foi o resultado de uma atitude mental positiva que simplesmente se recusou a aceitar a palavra limite. É a mesma lógica do Henry Ford. Ele também encarou o impossível. Os engenheiros dele, os maiores especialistas da época, disseram que não dava para fazer um motor V8 num bloco só. A resposta do Ford foi simples, direta e firme. Ele não aceitou o impossível. E essa AMP dele transformou o que era ceticismo total num dos maiores sucessos da história do automóvel. Essas histórias são fantásticas, né? Mas elas não acontecem por acaso. Elas acontecem porque a atitude mental positiva não é só um sentimento solto. Ela é o gatilho, o princípio número 1, que ativa todo um sistema, toda uma estrutura para o sucesso. A AMP é o primeiro e o mais importante de 17 princípios. Pensa nela como a ignição de um carro. Sem ela, outros princípios como ter uma definição de propósito ficam sem força. É a AMP que alimenta a autodisciplina na hora do aperto e que acende o entusiasmo para continuar, mesmo quando não há garantias.
E a lista continua, com mais peças fundamentais. Por exemplo, é a AMP, que permite aprender com a derrota em vez de se deixar bater por ela. É ela que alimenta a visão criativa para achar soluções onde todo mundo só vê o problema. Juntos, todos esses princípios criam uma estratégia de vida completa. E a AMP, bom, ela é sempre o motor. Então, a gente chega ao ponto central de tudo isso. Se os problemas do mundo parecem gigantes, talvez o ponto de partida para a mudança não seja lá fora. Talvez seja bem aqui dentro. Essa imagem aqui é a metáfora perfeita, não é? O potencial da atitude mental positiva está dentro de cada pessoa ali, quietinho como uma lâmpada desligada da tomada. A energia está toda lá, só esperando para ser conectada. E essa é a grande promessa do livro. Um resumo poderoso de toda a filosofia. Aquilo que a mente consegue imaginar e principalmente acreditar, com uma atitude mental positiva, a mente também consegue realizar. É a fórmula para transformar ideia em realidade. E assim a gente termina exatamente onde começou. O talismã está nas nossas mãos, agora mesmo. A escolha de virar para o lado positivo que atrai ou para o lado negativo que repele, essa é a decisão mais importante do nosso dia. Qual lado vai ser? A resposta para essa pergunta define o mundo que a gente constrói.